Olá, querido aluno, querida aluna, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia comigo, professora Fernanda. E nessa aula a gente vai estudar um pouquinho sobre a concentração de terras no Brasil, que é um tema muito recorrente em provas, né, na área de Geografia agrária, e é uma característica importante que a gente precisa estudar, essa concentração de terras no Brasil, tá bom? Então, pessoal, quando a gente fala em concentração de terras, a gente está falando sobre concentração fundiária. Então, se vocês verem esse termo, concentração fundiária, fundiário vem de terra. Então, concentração de terra, concentração fundiária, tá bom? Essa concentração fundiária no Brasil, ela vem desde o período da colonização, desde quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Vocês já devem ter visto isso lá no conteúdo, na matéria de história, que quando os portugueses chegaram no Brasil, eles pegaram as terras brasileiras, dividiram em capitanias hereditárias e deram, né, para algumas pessoas cuidarem daquelas capitanias, daquelas terras. Ali já começou a concentração fundiária. Então era uma grande extensão de terras na mão de uma pessoa ou duas pessoas que vai cuidar daquela terra. Então ali já começou a concentração fundiária. Com o passar do tempo, foram criadas leis e essas leis falavam que para a pessoa ter uma terra, ela precisava comprar aquela terra. Beleza. Só que quem é que tinha dinheiro naquela época para comprar uma terra do governo? Eram pouquíssimas pessoas. Então nada mudou. As terras, as grandes extensões de terra, os latifúndios, continuaram na mão de pouca gente, né? Nas mãos de poucas pessoas, de um grupo muito pequeno, só quem tinha dinheiro mesmo. Então isso permaneceu até os dias de hoje. Grandes extensões de terras estão nas mãos de poucas pessoas no Brasil. Estima-se até que cerca de 1% da população brasileira tem 50%, em torno, né, de 50% das terras no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia de como a concentração fundiária é muito grande. O Brasil é um dos países campeões aí em concentração de terras no mundo, tá bom? Então, por isso é uma característica importante que precisa ser estudada. E é o que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje. Continuar vendo, né? Bom, eu trouxe essa charge que eu encontrei na internet, achei muito legal. Pausa o vídeo, dá uma olhadinha nela, vê o que você entende dessa charge, porque geralmente charge costuma cair em provas e é importante que você saiba interpretar. Então, pensando nesse assunto, tudo que a gente está trabalhando, olha essa charge, o que você entende dessa charge? Pausa o vídeo que eu já explico. Explicando aqui então a charge, pessoal, o que a gente observa, né? Tem aqui no começo aqui uma família bem simples, a gente vê que são pessoas do meio rural, porque tá aqui com a enxada, né? O chapéu, bem característico de pessoas do campo, do meio rural. E a criança fala, mas papai, eu ouvi dizer que todos têm direito à terra, por que não temos a nossa? Então são trabalhadores sem terra, né? Que não tem terra. E aí do outro lado da cerca a gente vê aqui uma grande extensão de terra, um latifúndio, e tem as plaquinhas com os nomes dos proprietários. Então aqui, Silva pai, Silva júnior, Silva bisavô, Silva avô, Silva neto. E aí que tem lá, né, ó, propriedades do senhor, todos da Silva. Ou seja, é uma família que é proprietária daquela grande extensão de terra. Ou seja, foi passando aí de geração em geração aquele grande latifúndio para uma família só, de um para outro, né? E aí acaba que essa família é dona da terra e um monte de família, o caso aqui, exemplo dessa família aqui, sem terra. E aí é que, igual eu falei com vocês, né, como vem desde o período da colonização, vem passando aí de mãos em mãos, mas só de quem realmente tem o dinheiro. Então já é uma questão histórica no Brasil essa concentração de terras, tá joia? Eu trouxe esse gráfico para vocês que mostra os estados campeões na concentração de terra no Brasil. Então esses dados são do ano 2018, tá aqui embaixo, ó, ano 2018. E aí o que a gente observa? Que em vermelho são as terras privadas e em cinza são as grandes propriedades de terra acima de 15 módulos fiscais. Então, por exemplo, aqui em Minas Gerais, do total de 100% das terras, 90% das terras são propriedade privada, são terras privadas, e desse 90%, 35% são acima de 15 módulos fiscais, então são grandes latifúndios. Eu não vou passar em todos aqui não, mas eu queria que vocês prestassem atenção no estado aqui do Mato Grosso do Sul. Olha só, 92% das terras são
terras privadas, e desses 92, 83% são grandes propriedades, são latifúndios. Então a gente percebe que essas propriedades privadas são muito grandes, são muitos latifúndios e são na mão de poucas pessoas, tá bom? Aqui não está falando sobre a questão de quantas pessoas são proprietárias dessas terras, mas a gente já viu aí pelo histórico que são poucas pessoas, né? Para ter uma terra desse tamanho, não vai ser qualquer valor, né? Precisa ter muito dinheiro para adquirir. Então, realmente, são terras muito grandes nas mãos de poucas pessoas. Mato Grosso do Sul é um exemplo aí de uma concentração de terras muito forte, muito grande, tá bom? Pessoal, e aí nesse contexto todo surge o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é o MST. O MST ele surgiu em 1984, coloquei aqui para vocês anotarem, tá? E o que o MST faz? O que ele reivindica? Ele reivindica a reforma agrária. O que seria a reforma agrária? Vou dar uma pincelada bem rápida. Seria a redistribuição de terras improdutivas para quem precisa. Então, entre essas terras muito grandes, esses latifúndios, existem áreas ali que estão improdutivas, não estão sendo utilizadas. O MST, as pessoas desse grupo, reivindicam que essas áreas que não estão sendo produtivas passe a pertencer a quem precisa dessas áreas, dessa terra, né, para sobreviver, inclusive. Então, a reforma agrária seria basicamente isso, tá bom? E aí o MST busca por isso. De que forma que o MST luta por isso? A forma de atuação do MST é por meio de ocupação, de acordo com os discursos, né, das pessoas que participam do MST. E para quem está sendo, entre aspas, prejudicado pelo MST, né, que são os donos das grandes propriedades rurais, no discurso deles, o MST ele faz uma invasão da propriedade, né? E aí, o MST, através disso, reivindica seu direito de ter terra, né? Até porque está na Constituição que o trabalhador tem direito à terra, né? O trabalhador do campo. A ideia do MST, quando ele faz essa ocupação, é forçar o governo a adquirir aquela terra do proprietário, pagar a indenização do proprietário e promover a reforma agrária constitucional, ou seja, passar a terra para quem realmente precisa, a terra que está improdutiva, passar para quem está precisando dela, tá bom? Pessoal, então basicamente é isso, é um resumo aí sobre a questão da concentração de terras no Brasil, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu tento responder. Um beijo para vocês, até a próxima aula!